Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, minha querida amiga aluna. Eu vim aqui rapidamente para comentar algumas questões, eu não sei se são todas, mas foram as que eu recebi. Algumas questões que foram publicadas hoje de manhã na prova do INSS para analista na área de serviço social. A prova foi realizada hoje de manhã. E um aluno me enviou isso por meio de um programa Telegram de comunicação, mandou uma foto da prova e me mandou 5 questões. Eu não sei realmente afirmar se informática só teve 5 questões, mas eu vou comentar as questões que estão aqui, ok? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de avisar que a prova foi muito grande, muito longa, cada questão tinha um enunciado com cerca de 8, 10 linhas, era muita coisa para fazer você ler demais e fazer com que o tempo de resolução da questão ficasse menor. As questões não chegaram a ser complicadas, exceto uma ou outra, mas o texto foi realmente muito grande. Então, se isso foi para informática, eu imagino como foi nas outras matérias. O aluno não me passou essa prova. Hoje, mais tarde, eu vou colocar também as provas de técnico. Eu vou também comentar as questões da prova de técnico, ok? Então vamos lá para alguns comentários sobre essas questões aqui. Primeiro, questão do número 41, também não sei se houve mais de um tipo de prova, provavelmente sim, mas a gente vai analisar com o enunciado todo aí. Ao iniciar seu dia de trabalho, Daniel se deparou com inúmeros aplicativos abertos em seu computador. Então, Daniel encontrou inúmeros aplicativos abertos em seu computador de trabalho, o que deixava a máquina lenta. Claro, os aplicativos abrindo, ele ligou o computador, vários aplicativos abrindo, não vai deixar o micro rápido. Por quê? Porque eles vão consumir memória principal, memória RAM, e sujeita a travamentos frequentes. Ele constatou ainda que somente um desses aplicativos era necessário para execução, então somente um deles. Dos vários programas que se abrem automaticamente quando o seu computador é ligado, dos vários programas, ele viu que só um era necessário, nessa situação, para melhorar o desempenho do seu computador, Daniel deve utilizar um aplicativo de antivírus instalado localmente para eliminar os aplicativos que estiverem consumindo recursos além do normal. Eu vou pegar um antivírus para apagar, eliminar programas que, eu posso precisar, não são maldosos, só não deveriam estar carregando automaticamente na inicialização do Windows. Essa questão está errada, com certeza ela está errada. Ele não deve utilizar o antivírus para isso. Na verdade, nem é recomendado que ele faça isso, porque a forma certa é a seguinte, olha. Eu estou aqui no meu Windows 10, eu vou clicar aqui na barra de pesquisa, vou pedir o gerenciador de tarefas, vou digitar a palavra tarefas, gerenciador de tarefas aparece aqui, ó. Aí eu vou abrir o gerenciador de tarefas. Nesse gerenciador de tarefas, já para você aprender isso, tá? Você vem aqui em inicializar, e esses são os programas que são habilitados ou entram em ação automaticamente quando o meu computador é ligado. Eu acho engraçado aqui, tem uma coluna que é o impacto na inicialização, impacto baixo, médio, alto. Tem alguém com impacto muito alto, é o Microsoft OneDrive. Eu não uso o Microsoft OneDrive, então eu posso clicar aqui e mandar desabilitar. Pronto, esse programa não vai mais abrir na inicialização do meu Windows, ele não vai mais abrir e meu Windows vai ficar mais rápido por causa disso, ok? Aprendemos como fazer. Eu precisava saber isso tudo? Não, você não precisava saber isso tudo, era raciocinar um pouquinho e você veria que não tinha nada a ver o antivírus apagar ou eliminar os programas que iniciam junto com o Windows. Você desabilita um ou outro que você não precisa e vai testando. Se o seu micro ligou sem aquele programa e ficou alguma ruim para você, você volta nesse mesmo caminho e habilita de novo, certo? Tá aqui, vamos lá, próxima questão, a questão 42 diz assim: a área administrativa do INSS informou a todos os servidores públicos lotados nesse órgão que o acesso a determinado sistema de consulta de dados cadastrais seria disponibilizado por meio da internet, em substituição ao acesso realizado somente por meio da intranet do órgão. Então, o que nós temos aqui vai ser usado pela internet em vez de a intranet do órgão. Nessa situação, não haverá similaridade entre os sistemas de consulta,
porque sistemas voltados para a intranet, diferentemente dos voltados para a internet, não são compatíveis com o ambiente web. Pelo amor de Deus, a intranet é uma rede de comunicação interna a uma empresa limitada ao órgão, ao trabalho daquela instituição, corporativamente falando. Mas tecnologicamente falando, a intranet é um site que usa HTTP, que usa os mesmos protocolos, mesmas regras da internet. Portanto, dizer que na intranet não há ambiente web, ou o ambiente não é similar ao ambiente da internet, pelo amor de Deus. Se o sistema de consulta é na intranet, então o sistema de consulta a que essa questão se refere é uma página da web. Se é na intranet, falou assim, nós temos um sistema de consulta de servidores, nós temos um sistema de dados cadastrais que é na intranet. Então, põe na sua cabeça, é um site. É um site. Usa protocolos e linguagens de um site, normalmente. Então, pode ser posto na internet sem prejuízo de nenhuma funcionalidade, sem prejuízo de nenhum recurso e de nenhuma aparência que era antes. É igualzinho, certo? Igualzinho, só que vai ser acessado por meio da internet. Portanto, a questão também está errada. A questão está errada por dizer que não haverá similaridade, certo? Vamos para a nossa próxima questão. A nossa próxima questão é bem interessante, muito interessante, certo? Então, no explorador de arquivos do Windows 10, olha aí uma coisa referente apenas ao Windows 10, essa pergunta foi uma pergunta específica para um recurso do Windows 10. É possível fixar pastas favoritas na funcionalidade acesso rápido. Existe uma funcionalidade, um recurso chamado acesso rápido. Você pode fixar pastas no acesso rápido, que lista, além das pastas fixadas, as pastas usadas com frequência e também os arquivos usados recentemente, certo? Então, o recurso acesso rápido é um recurso do Windows 7, no Windows 8 ele era chamado de favoritos. É um recurso do Windows 10, perdão, se eu falei Windows 7, estou me corrigindo agora. O acesso rápido é um recurso do Windows 10 que na versão Windows 8.1, 8.8 se chamava favoritos, certo? Onde é que esse recurso está? Esse recurso está aqui, ó. Vamos ver o Windows agora. Olha que legal, né? Eu tenho aqui, veja só, eu tenho aqui de lado na nossa, deixa eu ver se eu boto. Ok. Eu tenho aqui no explorador de arquivos, eu tenho acesso rápido, essa seção aqui. Eu vou clicar na setinha para ela ficar contraída, ok? Então eu vou clicar aqui e ela vai se abrir. Perceba, quando você clica em acesso rápido, você tem acesso a algumas pastas que tem uma espécie de, sei lá, taxinha. São pastas fixadas que ficam aqui. E nós temos aqui algumas pastas que não tem taxinhas. São pastas que eu não fixei, mas que elas estão aqui porque eu mexo com elas frequentemente, eu mexo com elas muito. Então, pastas frequentemente usadas ficam aqui no acesso rápido. Mas eu não estou vendo arquivo, João. Sim, mas olha só. O acesso rápido, olha o que ele divide aqui. O acesso rápido, quando você abre o acesso rápido, quando você clica aqui em acesso rápido, ele fica aberto e você percebe que ele dá acesso a pastas frequentes ou pastas que eu mexo frequentemente e arquivos recentes. Inclusive as palavras são diferentes. Existe uma diferença entre pasta frequente e pasta recente. Uma pasta frequente é uma pasta que eu mexo muito com ela. A palavra recente significa as últimas que eu mexi recentemente. Então, arquivos recentes são mostrados. Pastas frequentes são mostradas, certo? Então, aqui as pastas frequentes são essas que eu mexo, essas 8 aqui constantemente. E aqui os arquivos recentes são esses arquivos aqui que eu vou abrir com vocês agora. Então, esses são os arquivos que eu recentemente manipulei no meu computador, certo? Tem aqui simulado, EVPlayer, relatório, etc. Certo? Então, a nossa questão, ela não está errada, não. A questão está certa. E ele usa, inclusive, as expressões. Opa, cadê aqui? Vamos voltar para ela aqui. Está aqui, certo? Ele usa até as expressões, né? Ó. Além das pastas fixadas, as pastas fixadas são aquelas pastas que mesmo que eu não tenha usado frequentemente, elas estão lá com a taxinha. Tenho as pastas usadas com frequência e também os arquivos usados recentemente. Ok? Essa questão está correta. Tá? Não tem nada aqui que me faça crer que ele está se referindo ao acesso rápido
na área de navegação. Então eu tenho duas áreas do explorador de arquivos. Eu tenho aqui o painel de navegação e eu tenho aqui o painel do conteúdo. Certo? Nessa questão, nada me faz crer que ele está se referindo apenas a essa área. Porque se eu entender que ele está se referindo somente a essa área, eu vou achar que arquivo está errado, essa parte aqui, porque na área de navegação não existem arquivos, não podem ser mostrados arquivos. E como a questão não fala em crer que eu estou me referindo apenas à área de navegação, então a questão está considerada correta, ok? Essa questão está certa. E aí nós vamos para a próxima questão, que por sinal é enorme. Enorme, certo? Se o CESP gostar disso, de colocar uma situação hipotética para cada enunciado, pelo amor de Deus. Esse troço, lembra aquela história que eu disse? Olha, não lê o enunciado anterior, não lê o enunciado anterior, o que antecede as figuras, não lê. Ele não fez mais, ele colocou o enunciado na própria questão. Na própria questão, é um absurdo. Mas vamos lá, é para ler, né? Então nós temos aí: Elisa recebeu a tarefa de redigir uma minuta de um texto a ser enviada por sua chefia, para sua chefia, com condição de que todos os servidores do setor pudessem colaborar com a redação. Certo? Ficando Elisa encarregada de consolidar o documento final, quer dizer, ler as alterações de todo mundo e consolidar, determinar o que é que realmente vai. Após digitar a primeira versão do documento, Elisa compartilhou o respectivo arquivo a partir de sua estação de trabalho. Todos os que realizaram a edição, todos realizaram a edição do texto no mesmo arquivo, quer dizer, salvaram no mesmo arquivo, por meio do LibreOffice Writer, com a função gravar alterações ativada. Aí vem a assertiva, né? Aí eu vou sair aqui um pouquinho do meio, certo? Nessa situação, quando da revisão final do texto, Elisa terá acesso a diversas informações, tais como o tipo da alteração, data e hora de alteração e o autor da alteração. Veja só, esse recurso, gravar alterações, é o foco da nossa questão, certo? É o foco. Onde é que ele está, o que é que ele significa? Dá uma olhada aqui. Limpa a tela, ok? Eu estou aqui no Writer, o Writer já aberto, certo? Quando a gente altera, por exemplo, a gente insere alguma coisa, alguma coisa. Se eu salvo isso e mando para uma pessoa, essa pessoa não tem condição de saber onde foi que eu alterei. Aí você pode fazer o seguinte, você pode clicar aqui no menu Editar. Dentro do menu Editar você vai encontrar a opção Registrar alterações e dentro dela gravar alterações, certo? Você clicou em gravar alterações, pronto. Se você clica em gravar alterações e você tem uma outra opção aqui que é interessante, que junto com ela tem que funcionar, registrar alterações, aí aqui embaixo tem mostrar as alterações, certo? Não adianta gravar sem mostrar, mas eu quero mostrar as alterações. Mandei gravar. Tudo que você adiciona, se você adiciona alguma coisa, automaticamente esse alguma coisa vem formatado com uma cor diferente. E se eu quero apagar? Eu vou apagar a palavra atualização. Deletei a atualização, olha o que acontece. Então nenhuma alteração passa incólume, nenhuma alteração passa despercebida quando você liga a opção gravar alterações. E ao clicar com o botão direito do mouse, você tem a opção de aceitar a alteração, rejeitar a alteração. Por exemplo, eu quero aceitar a alteração, então olha o que vai acontecer. Alguma coisa foi aceito e passou a fazer parte do texto, certo? Outra coisa é que se você posiciona o mouse ali, você percebe que ele mostra qual foi a alteração, por exemplo, foi excluído por um autor desconhecido, no caso porque eu não tenho meu nome registrado aí no Writer, certo? E a data de alteração, certo? A data de alteração. Agora me veio à mente uma coisa, uma possibilidade de anulação para essa questão. Mas assim, Elisa terá acesso, exatamente. Me acompanha aqui numa lógica. A questão está certa. O gabarito vai dar certo, certo? Então se você colocou certo, beleza. Se você colocou errado, a priori essa questão você perdeu, certo? A priori, tá? Mas olha uma coisa que pode ser apelada, eu posso apelar, certo? E a apelação consiste no seguinte: Elisa terá acesso
A expressão poderia ser: Elisa poderá ter acesso. Terá acesso ao autor da alteração. Mas veja só, o autor da alteração, eu só vou saber quem foi o autor da alteração se o autor se registrou. Ou seja, se ele registrou o seu nome de usuário. Não é assim também não. Assim, o meu caso está lá, autor desconhecido, porque no meu Office, no meu LibreOffice, eu não coloquei meu nome, eu não registrei meu nome lá. Não coloquei lá nome do autor, João Antônio. Não coloquei. Então, assim, isso é uma chance de, se você errar, né? Se você errar essa questão, eu quero jogar um recurso, dá para tentar uma dessa. Mas é aquela história, é o se colar, colou. Não existe um fundamento lógico muito concreto para buscar a anulação dessa questão, não. Mas é possível. Usando a expressão terá acesso e ela terá acesso ao autor da alteração. Eu não sei. Pode ter acesso se o autor foi registrado. Se que ela vai ter acesso, eu não posso afirmar. Isso a gente pode jogar um da onde João sem braço e tentar anular se você errou. É possível. Seria esse o único caminho de anulação dessa questão. Certo? Vamos lá. E a última questão, já passei, eu queria ter levado muito menos tempo para corrigir isso, né? Mas eu falei demais, eu falo demais, meu Deus do céu. Então lá vai. Fábio, servidor do INSS, recorreu para pensionistas para que fosse calculada a média desses rendimentos. Se você não lesse isso, fosse direto para a questão assertiva. Nessa situação, por meio da fórmula igual média de A1 até A5, ponto e vírgula 5, inserida na célula A6, Fábio poderá determinar corretamente a média desejada. Aí você diz assim, poxa, que média, né? Aí você olha, você pode voltar para lá e pega a história do Fábio e vê que está pedindo a média desses rendimentos. Deduzamos que essa seja a média aritmética. Né? A lógica nos diz que o cara está pedindo a média aritmética. Né? Eu tenho aqui 5 meses e o Fábio, coitado do Fábio, vai ter que calcular aqui a média desses 5 meses, média aritmética. A função seria, você já sabe, igual média de A1 até A5. Acabou, seria isso. A média de A1 até A5, certo? Essa função aqui, med, certo? Ela calcula a mediana, tá? O valor que está no meio. Se a mediana fosse, esquece esse 5 aqui, mas se a mediana ela fosse só de A1 até A5, o resultado seria esse cara aqui, porque ele é o valor do meio de uma sequência. Mediana é uma variável estatística, né? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 valores. A mediana é sempre o valor do meio. Certo? Mas para calcular o que o Fábio quer, que é a média aritmética dos 5 valores, a função seria essa aqui, a média de A1 até A5. Esta questão está errada, totalmente errada. Com certeza não vai se ter o valor que o Fábio quer, ok? Eu deduzo que não vai, né? Você tem ali uma soma de várias... A média aritmética daria aí um pouco mais do que 5, 2, 2, 2... Eu tenho 7, 9, 11, 12. Daria uns 6 mil. Não seria nenhum dos valores que está aí, com certeza. Não daria para fazer uma mediana com isso aqui, nem se adicionasse o valor 5 na sequência. Certo? Se adicionasse o valor 5 na sequência, então nós teríamos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 valores. Então ele ia tirar uma média entre os dois valores do meio aqui. O 2100 e o 2700 e pouco. Não ia dar para conseguir a média não, de todo jeito. Então... essa questão ela está errada, porque o que o Fábio quer é a média aritmética. Deduzimos isso, né? Não está escrito lá em cima, mas de todo jeito a função med, essa função med, calcula a mediana. Não tem nada a ver com média, com nenhum tipo de média, ok? Bom, pessoal, com isso a gente finaliza as 5 questões que eu recebi. Se houve mais questões nessa prova, eu não sei, certo? Porque a pessoa me mandou só essas 5. Tá? Se houver mais, eu venho aqui e gravo um outro vídeo com as questões que forem me enviadas depois. E quando você terminar a prova de técnico, podendo levá-la, fotografe, coloque no grupo do Só INSS ou fotografe, me mande pelo Facebook para a gente poder corrigir e enviar para vocês ou tranquilizar vocês quanto a essas questões, ok? Um abraço, fiquem com Deus, muito sucesso. A gente está acompanhando aqui, tá?